Graça e paz, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando um livro da Bíblia por dia. E se você ainda não tem acompanhado ou perdeu algum vídeo, estão todos gravados no nosso canal. Eu te aconselho e te peço que vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, ativa lá o sininho para você receber a notificação. Todos os dias temos postado um vídeo por dia, um livro da Bíblia por dia. Sempre tem vídeos novos e eu espero que abençoe a sua vida, que realmente faça diferença na sua caminhada. Afinal de contas, estamos estudando o amor e o perdão de Deus e estamos passando por toda a sua palavra. Hoje chegamos ao livro de Tito, outro filho na fé do apóstolo Paulo. E nós já estamos praticamente já no finalzinho, da palavra do Senhor. Falta agora poucos livros para encerrarmos a nossa campanha. Por isso, eu te convido a fazer parte dessa caminhada. Seja meu parceiro em oração, seja meu parceiro aí assistindo aos vídeos, compartilhando. Nós contamos com a sua ajuda. E volte lá se você perdeu algum. Com certeza Deus quer falar ao seu coração. Tem me abençoado muito. Por isso, eu insisto para que você assista o vídeo, para que abençoe também a sua vida. Hoje falaremos sobre Tito. A carta de Tito, a carta de Paulo para Tito, ela foi escrita provavelmente já no finzinho de uma possível quarta viagem missionária. A verdade é que depois da primeira carta ao Timóteo, Tito se segue imediatamente após a primeira carta a Timóteo, lá pelo ano 65, por aí, depois de Cristo. Paulo está retornando, nós vemos Paulo em viagem. Ele deixa Tito em Creta, envia Timóteo para Éfeso e ele passa pela Macedônia e provavelmente ele já está em Corinto quando escreve para Tito. Nós não temos efetivamente registros dessa possível quarta viagem missionária de Paulo, mas o fato é que depois da sua prisão romana pela primeira vez, ele tem aproximadamente 2 anos de liberdade. Então, conhecendo a intrepidez e a urgência do evangelho que o apóstolo sentia no seu coração, é muito provável que esse caminho que Tito está indo pela Macedônia, que Paulo está indo pela Macedônia, deixando Tito em Creta e enviando Timóteo para Éfeso, seja já o final dessa quarta viagem. O fato é que Paulo escreve para Tito. E quem é Tito? Tito, ele é um cristão gentil, ele é alguém que Paulo mesmo ganhou para Cristo, ele é fruto do próprio ministério de Paulo, e ele foi um dos mais leais companheiros de Paulo. Tito, ele acompanhou Paulo provavelmente por mais de 15 anos, e ele, se houve essa quarta viagem, ele participou de praticamente toda essa viagem missionária, e agora ao final ele foi deixado em Creta para organizar a igreja recém-formada naquela ilha. A ilha de Creta é a 4ª ilha mais extensa do Mediterrâneo. Localizava-se bem ao sul do Mar Egeu e provavelmente era uma igreja que vivia uma situação desanimadora. A verdade é que, se nós olharmos aí as orientações de Paulo para Tito, principalmente a partir do capítulo 2, veremos que nós podemos entender que, se o que está sendo tratado ali são problemas relatados por Tito a Paulo, a igreja ela tinha um comportamento descuidado para com a vida com Deus. Os homens eram relaxados e descuidados. As mulheres idosas provavelmente eram fofoqueiras e beberronas, chegadas no vinho, e as mulheres novas eram ociosas e chegadas em casos amorosos. Ou seja, ninguém guardava seu testemunho e a conduta era muito desanimadora e desabonadora de o que se esperava de vidas alcançadas pelo Evangelho. Tito, então, provavelmente escreve para Paulo para se aconselhar, porque Paulo começa a carta de Tito, ele faz uma belíssima saudação, termina a sua saudação já no finalzinho do capítulo 4, do versículo 4, do capítulo 1, dizendo: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A partir daí, ele começa dizendo: foi por esta razão, por esta causa, que eu te deixei em Creta, para pôr em ordem as coisas restantes. Então,
é muito provável que Tito envia a Paulo uma carta dizendo: olha, está acontecendo isso, como eu devo proceder? Até porque, pelo que Paulo orienta Tito, provavelmente Tito ele teve alguma dificuldade, porque ele teria que chamar a atenção de homens idosos e de mulheres mais velhas do que ele. Então, ele fica meio sem jeito. Será que eu, sendo mais novo, tenho autoridade para chamar a atenção de alguém mais velho? Lembre-se que na sociedade oriental, realmente há um respeito muito grande para com os mais velhos, coisa que, infelizmente, a sociedade ocidental perdeu esse respeito. Mas Paulo diz: não, você pode sim, na qualidade de ministro de Deus, chame a atenção com amor, repreenda, como se fosse um pai, como se fosse uma mãe. Ele também orienta Timóteo nesse sentido, mas chame a atenção, fale, porque elas não podem continuar, eles não podem continuar desse jeito. Então, a verdade é que Paulo escreve a sua carta, e nós podemos dizer que a carta de Paulo a Tito, ela é uma carta que retrata muito bem as responsabilidades de um cristão que está fazendo a obra do Senhor, ou de um ministro cristão, que era o caso de Tito. Nessa breve epístola é interessante porque Paulo defende mais uma vez a questão da fé, justificação pela fé. Na verdade, se nós olharmos os temas da carta em si, nós podemos dizer que a carta de Tito, ela é um sumário, ela é um resumo, um sumário de todo o ensinamento doutrinário do Novo Testamento, de uma igreja que já está na sua fase já de institucionalização. Ou seja, a igreja que Tito está tomando conta, ele não trata de problemas muito simples. Ele era uma igreja que já deixou para trás essa fase inicial e já começava a ter problemas dentro dela e se relacionar com questões de política e fé. Paulo vai defender que Tito viva e fale e pregue a sã doutrina. Então, isso reconhece a existência de uma doutrina padrão que deveria guiar, que deveria moldar a vida e o ensino de Tito e das pessoas que estavam sendo por ele ensinadas. Na verdade, as perturbações em Creta provavelmente foram causadas por um relaxamento moral resultante da tendência natural do próprio povo de Creta. Eles viviam assim enquanto pagãos e, quando vêm para a igreja, não entenderam a necessidade de mudança de suas práticas. Provavelmente também por disputas encorajadas por grupos judaizantes. Mas esses grupos judaizantes são diferentes daqueles, por exemplo, de Gálatas. Porque aquele grupo de Gálatas era um grupo legalista, que queria trazer os judaizantes, os cristãos para a lei, para cumprir rotinas, para cumprir os rituais judaicos. Esse grupo agora, ele provavelmente, Paulo declara que ele é um grupo ímpio, rebelde, provocador de divisões e mercenário. Está lá no capítulo 1, versículos 10 e 11. Esses mestres, eles eram diferentes dos de Gálatas, porque eles falavam de um relaxamento moral, uma perversidade moral era o problema deles. Eles falavam, provavelmente influenciados, inclusive, por aquela outra ideia também dos próprios pagãos, dos próprios gregos, da diferença entre matéria e espírito. Então, o que você fizer com o seu corpo não tem nada a ver, não afeta Jesus, Deus é santo, Ele já te salvou, você está tranquilo, pode enfiar o pé na jaca. Muita gente tem vivido a vida hoje cristã dessa forma e, infelizmente, está caminhando a passos largos para o inferno. Não é pelas obras, é pela fé. Mas Deus nos salvou e nos justificou pela fé para que andássemos segundo as boas obras. Então, temos sim que agora agradar aquele que nos arregimentou, que nos chamou para o seu exército. Não podemos viver de qualquer jeito. Na verdade, Tito, ele provavelmente ele é diferente de Timóteo. Você vê nas cartas que Paulo escreve a Timóteo, você vê um carinho, mas você vê assim, Paulo tratar com muito cuidado alguém que não aparenta ser muito forte emocionalmente. Timóteo estava fragilizado emocionalmente, e Paulo vai tratando com ele na primeira e na segunda carta, inclusive para ele não desistir do ministério. Tito não. Tito aparenta ter um caráter mais firme, porque o que dá a entender é que Tito se orientou com Paulo, e Paulo tratou o assunto com Tito. Ele não passa muito a mão na cabeça, ele não se preocupa muito em encorajar Tito, por exemplo, a não desistir do ministério. Ele encoraja Tito a tratar os assuntos da forma como devem ser tratados. Então,
Tito provavelmente era mais firme de caráter, de postura, ele era menos sensível do que Timóteo, mas com certeza um companheiro fiel e alguém que Paulo muito amou e que Paulo trabalhou e confiava muito, né? Ele viajou muito pela Macedônia para juntar os fundos que Paulo arrecadou, né, na sua primeira viagem para a oferta, para levar, e ele tinha sim a aprovação de Paulo. Tito não é citado em Atos, ele não é citado pelo nome, mas é muito provável que ele também estivesse naquele nós, quando partimos para isso, fizemos aquilo que Lucas está relatando. É muito provável que Tito estivesse perto ali. A carta de Tito, ela, como eu já falei, é um sumário. Ela vem tratando da personalidade de Deus, da qualidade do seu amor e graça, que nós estaremos falando um pouquinho, sobre Jesus como Salvador, sobre o Espírito Santo, sobre as implicações do caráter trino ou triuno de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre Jesus como realmente Deus em essência, a deidade de Cristo, sobre o sacrifício vicário de Cristo, ele morreu por nós, ele morreu no nosso lugar, o sacrifício substituto de Cristo, sobre a universalidade da salvação, sobre a salvação pela graça e não pelas obras, sobre a descida do Espírito Santo, sobre a justificação pela fé, sobre a santificação e, decorrente disso, a purificação que era necessária pelo povo de Deus, sobre se apartar do mal, sobre a herança da vida eterna e sobre a volta de Jesus. Então, você pode ver que Paulo trata assim, numa carta muito breve, de muitos assuntos, de uma forma muito direta. Por isso, nós entendemos também que Tito era alguém que não precisava de muitas palavras, deu orientação, ele já cumpria. Ele tinha um caráter muito firme e alguém experimentado no trabalho. É muito interessante quando nós analisamos isso. E é muito interessante quando nós analisamos o cuidado que Paulo tinha com as igrejas e com orientar os seus jovens pastores. Essas cartas Paulo não escreveu pensando assim, eu vou escrever as minhas cartas e elas vão virar um dia livros da Bíblia. Paulo nem sabia que existiria um negócio chamado Bíblia. Ele escreveu para um assunto naquele momento que precisava ser tratado. Mas como é importante e como faz diferença na nossa vida quando nós entendermos a verdadeira essência do Evangelho, como Paulo vem retratando, por exemplo, para Tito, como nós devemos nos portar, como nós devemos tratar os assuntos, como nós devemos seguir a Deus e nos preocupar em realmente fazer a vontade de Deus. Por isso, falando sobre o amor e o perdão de Deus ainda, eu gostaria de terminar esse vídeo lendo para você e comentando rapidamente sobre o capítulo 2 de Tito, a partir do verso 11, e diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Vamos agora explicar esses termos que estão aí. Paulo começa dizendo, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então ele já bate pesado dizendo, não é só para os judeus, não é só para os cretenses, é para todos. Todos igualmente precisam de Jesus. A universalidade e a capacidade realmente do Evangelho de alcançar a todos. Educando-nos, mas tem uma questão aí. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Olha, não é pelo que você faz que Deus te salvou, mas uma vez que Deus te salvou, você pertence a Cristo. Então deve viver uma vida conforme o padrão de Cristo. E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. A palavra de Deus tem tocado o seu coração, tem falado com a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor. Realmente peça a Jesus, Senhor, eu sozinho não consigo, mas Senhor, eu preciso de Ti, eu me declaro, eu sou realmente arrependido dos meus pecados, mas eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Creia
o Senhor vai transformar a sua vida, Ele vai alcançar o seu coração. Mas, a partir daí, uma vez que você fez esse convite e você entregou o controle ao Rei, obedeça ao Rei. Viva para Jesus. Tem muita gente dizendo, quando eu conseguir parar de fumar, quando eu conseguir parar de beber, quando eu conseguir parar isso, aquilo, eu vou para Jesus, porque agora eu não quero parar. Olha, é uma decisão de vida e morte. É uma decisão que faz a diferença entre céu e inferno. E céu e inferno não são fábulas, não são contos, são realidades muito duras para quem estiver fora do céu. Então eu quero convidar você a tomar realmente uma decisão que fará toda a diferença por toda a eternidade. Ele diz, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus, ou seja, Jesus Cristo. E ele continua dizendo, o qual a si mesmo deu, Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos. Remissão é o pagamento de uma dívida que não pertence a você. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu por conta de algo que ele fez, que ele foi condenado por alguma coisa, que ele estava sendo julgado e condenado com razão. Ele era inocente e ele comprou para si essa dívida. Ele entregou a sua vida para pagar uma dívida que era minha e sua, porque nós somos pecadores. Ele diz, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então, o Senhor comprou você pelo seu sangue. Paulo chega a declarar em outra carta, porque nós fomos comprados por um bom preço. Então, pense no sacrifício de Jesus na cruz. Pense no que significa. Nós nunca vamos entender completamente, mas cada vez que nós estudarmos e nos aproximarmos de Deus, poderemos ter um pouco mais de noção do tamanho do amor e perdão demonstrado e comprovado e derramado naquela cruz. O próprio Deus deixar a sua glória, viver como homem. Enquanto homem, ele não veio como um rei para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, Tito, aqui, Paulo vai dizer a Tito, ele veio para nos remir, ele deu a si mesmo para nos remir, para pagar o preço de toda iniquidade e purificar um povo para si. Então, nós somos comprados para Deus. Que vivamos, então, para Deus, zeloso e de boas obras. Que a sua vida tenha a marca do amor e do perdão de Deus. Que você se preocupe em agradar aquele que já fez tudo por amor a mim e a você. Que nós sejamos achados fiéis, zelosos e de boas obras. Que Deus nos abençoe. Amém.